para a grama em abundância para esses herbívoros vorazes. Por conta disso, as fêmeas estão em uma exaustão reprodutiva. Agora, essa mãe canguru está comendo por 4. Ela tem um menino de 1 ano que ela ainda está amamentando. Um em seu útero e outro crescendo em sua bolsa marsupial. Logo mais, porém, ele terá que deixar sua mãe e viver sozinho para matar ou morrer no deserto. Inevitavelmente, a terra vai secar de novo. E a mãe canguru também. Se isso acontecer antes do bebê alcançar cerca de 6 meses em sua bolsa, a mãe irá ejetá-lo para, mais tarde, dar uma maior chance ao embrião que está em seu útero. Mas por ora, a mãe cheia de recursos serve sua prole de 2 tipos de leite de mamas diferentes. O mais velho recebe uma fórmula com alto teor de gordura, enquanto sua irmã de 6 semanas se amamenta de um leite rico em anticorpos e mais fácil de digerir. No continente mais seco e menos habitado do mundo, as montanhas foram desgastadas. Na Cordilheira McDonnell da Austrália Central, as montanhas erodidas são mais velhas do que os dinossauros, com 300 milhões de anos. E alguns dos residentes daqui são remanescentes da idade dos dinossauros. Perto do Vale do Arco-Íris, há uma criaturinha engraçada, revestida por uma armadura. Perfeita para o ambiente árido do qual ela chama de lar e também onde há a sua dieta preferida. O diabo espinhoso. Com apenas 18 centímetros de comprimento, ele domina sua presa favorita como um Godzilla espinhento, devorando facilmente milhares de formigas por dia com sua língua rápida. Ele não tem nada a temer com seu corpo coberto por espinhos, tão espinhoso quanto um arbusto de rosas. Enquanto sua língua gruda nas formigas como um papel mata-moscas, seus dentes são feitos para mastigar seus pequenos corpos. Esse pequeno diabo do deserto elevou a culinária de insetos a uma fine art. Longe do deserto árido e em direção à costa leste da Austrália, estão as exuberantes florestas de eucalipto. Aqui o coro gutural dos koalas machos anuncia a chegada do verão e a disposição para o acasalamento. Por mais amigável que esse cara pareça, ele não está procurando por um amigo. Para chamar a atenção, o koala macho, ou o buck, como chamam os australianos, emite um som que o ajuda a projetar seu chamado de acasalamento. A força de seu rugido indica seu tamanho. Mesmo que ele seja do tamanho de um guaxinim grande, seu grunhido grave pode se igualar ao de um elefante. A ideia é cortejar as fêmeas e espantar a competição. Durante a temporada anual de acasalamento, esse comedor de folha, normalmente sonolento, se transforma em uma fera agressiva e barulhenta. Se um koala fêmea o repele, ele simplesmente leva seus movimentos sensuais para outro lugar. Apenas 1/3 dos koalas macho tem sorte. A serenata desse cara não parece conquistar coração algum.
No entanto, ele atrai um rival. Com longas garras e dentes afiados, não se trata de uma brincadeira. Eles deixam as diferenças de lado no campo da honra. Quando o macho menor recua, o vitorioso continua sua busca. Correndo de volta para a árvore, onde ele está seguro dos dingos e de outros predadores. Esses marsupiais raramente deixam o ninho, gastando até 20 horas por dia dormindo e as outras 4, na maioria das vezes, comendo. A única coisa que realmente coloca os koalas em movimento é a temporada de acasalamento. E esse é um jogo mais difícil do que você pode imaginar. Esse macho não está tendo muita sorte. Ele eventualmente encontra sua companheira. Mas a fêmea ainda assim é difícil de ser conquistada. Quando ela se cansa, ela foge para os galhos mais finos, nos quais ele não consegue ir por ser pesado demais. E ela tem um monte de lugares para se esconder por aqui. Seguindo na direção nordeste entre 16 e 160 quilômetros além da costa, encontra-se a Grande Barreira de Coral. A maior estrutura viva da Terra, cobrindo uma área equivalente ao tamanho da Alemanha. Além da costa do Queensland, partes do coral chegam até a praia, onde um labirinto de mangue forma um habitat exuberante e protetor. Ela esconde um notório predador com uma não tão favorável reputação: o crocodilo marinho. O maior réptil do mundo pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Crocodilos marinhos vivem e caçam em água doce também. E tudo que se move está valendo. Porcos selvagens estão muito ocupados comendo para perceberem um dos melhores predadores de emboscada que há. Quieto, como uma pedra, esse gigante e monstro pré-histórico não tem pressa. Ele consegue segurar sua respiração debaixo d'água por até 15 minutos antes de um ataque.
ele consegue nadar rápido e capturar sua vítima num piscar de olhos. Com uma mordida mais forte do que qualquer animal, a chance de escapar é mínima. O crocodilo abate, chacoalha e afoga sua vítima. E depois a despedaça. Um porco se torna uma refeição perfeita. O crocodilo marinho poderia sobreviver 1 ano até precisar de outra refeição, mas se ele espera esse tempo todo, é outra questão. De volta para a Terra, há um outro réptil, muito menor, com um jeito diferente de fazer as coisas. O E5 de cauda truncada usa sua cabeça ou seria sua cauda? As duas extremidades são similares, feitas para confundir os predadores. Esse rabo pesado também guarda gordura para o inverno e pode estourar para uma fuga rápida. Mas agora, esse lagarto está apenas tentando fugir do intenso sol da primavera. Essa também acaba sendo a toca de um outro famoso australiano peludo. O Lasurinus latifrons, uma espécie de marsupial. Descansando no frescor de seu covil, ele pesa aproximadamente o mesmo que uma criança de 8 anos. Mas ele é inofensivo a um lagarto. Ele é vegetariano. O lagarto sai para buscar uma moradia menos empoeirada. Esses marsupiais vivem em sistemas de tocas que abrigam entre 5 e 10 wombates. Elas são esconderijos vitais durante o calor do dia. E é onde podem desacelerar sua respiração e frequência cardíaca para conservar energia. Depois de varrer a varanda, ele vira a camada superficial do solo. Wombates não suam, portanto, talvez o solo fresco ajude-os a se manterem confortáveis. Assim como os cangurus, wombates têm bolsas e normalmente têm um bebê por vez, o filhote de marsupial. Este nasceu ano passado. Ele está começando a provar a vegetação local, mas ele ainda prefere o leite da mãe. Logo, ele será grande o bastante para explorar sozinho. Esse macho adulto ostenta um conjunto de mecanismos finos e membros musculosos fortes para cavar. Um excelente focinho para farejar e dentes como os dos roedores, que nunca param de crescer. Na parte mais quente do dia, o wombate se esforça para não fazer muita coisa até a hora do jantar. Depois de uma boa coçada, a mãe marsupial começa a cavar em busca de raízes e brotos, deixando o solo nu com seu rastro. Durante os exuberantes dias de primavera, ela pode limpar um caminho tão bem quanto um cortador de grama. Ela anda numa velocidade 2 vezes menor do que algumas tartarugas. Agora é hora de fazer as malas para os meses secos de verão que estão por vir. Acontece que ela tem um problema mais imediato. Um dingo percebe seu cheiro. Esse dingo não está sozinho. Esses predadores de 14 quilos são os maiores que existem em terra na Austrália.
Eles podem correr até 48 quilômetros por hora. Um vombate pesado não tem chance. Sorte dele que um infeliz canguru tenha chamado a atenção dos dingos. Qualquer jogo vale para esses caçadores da família dos lobos. Dingos podem comer 7% de seu peso corporal todos os dias, mas há uma ordem hierárquica de quem come primeiro. Mas eles não são a maior ameaça que nosso vombate encara. A seca e as altas temperaturas irão testá-la e aos seus colegas de toca à medida que a primavera se torna verão. As árvores da Austrália são tão únicas quanto seus animais. A maior parte das 900 ou mais espécies de eucaliptos são encontradas apenas aqui, desde pequenos arbustos até um gigante de 120 metros, que é a maior árvore florida na Terra. As florestas tropicais do leste cobrem uma área que quase preencheria o estado de Vitória. Em sua sombra, um mestre cantor aviário ensaia seu ato. A excepcional e versátil ave lira. A imitadora perfeita. Esse foi, na verdade, o canto de uma cucaburra. Ela rouba descaradamente o canto de todos, ou, de fato, qualquer som que ela ouça, inclusive os produzidos por humanos. A temporada de acasalamento é a temporada de concerto para a ave lira. No seu local de acasalamento, o macho toma o centro do palco. E é aí que ele começa a balançar a pena de sua cauda. Primeiro ato. Um pouco de R2-D2 aqui, um pouco de som de laser ali, todos feitos para atrair a garota. Finalmente, uma fêmea louca por celebridade se aproxima. O macho, então, arruma o palco para arrasar na dança. Para as aves lira, é o macho quem veste o véu da noiva. A plumagem mais simples da fêmea não chamará atenção para si e seu futuro ninho. Da construção da casa à criação dos filhotes, ela estará sozinha.
Então, é ela quem vai dizer quem é o papai. Ela é uma juíza rígida e apenas o mais talentoso vai conseguir realizar o feito. Nas florestas tropicais do norte de Queensland, há um monte de outras curiosas criaturas australianas. Uma mãe canguru, Dendrolagus longholtz, não muito maior que um gato doméstico grande. Dos 60 tipos de cangurus da Austrália, ela é uma das 2 espécies que vive em ninhos. Seu filhote está quase pronto para deixar a bolsa. Folhas compõem a maior parte de sua dieta. E está na hora do pequeno aprender quais folhas não vão deixá-lo doente. Os cangurus da árvore podem digerir plantas que são tóxicas para outros mamíferos. As árvores fornecem uma variedade de alimentos para que eles possam tranquilamente passar a maior parte do dia aqui em cima. Mas, se são ameaçados, eles podem pular para o chão de uma altura de até 14 metros. Hoje é um grande dia para o pequeno filhote. Está na hora de praticar suas técnicas de equilíbrio nas árvores. Mas agora parece não ser a melhor hora. Quando a barra está limpa, o pequeno canguru da árvore tenta navegar pelos galhos. O que quer que você faça, não olhe para baixo. 30 metros é uma bela altura para se cair. Mas o filhote não vai para longe de sua fonte de leite matinal. Eles são desmamados entre 12 e 20 meses de vida, para que eles possam ficar com a mamãe por um tempo. E ele sai. Depois de sua pequena expedição, ele se cansa e volta para a segurança da bolsa da mamãe. Mantido em segurança, a mãe desce da árvore em câmera lenta, estilo bombeiro. A maior cordilheira da Austrália, a Cordilheira Australiana,
divide a costa leste do continente fértil do seu centro mais árido. Isso ajudou a moldar algumas peculiaridades evolutivas, inclusive a criatura mais estranha da Austrália. Tão estranha que muitos já acharam que fosse uma anomalia. Com um bico de pato, o rabo de um castor, a pele de uma lontra e com esporas venenosas nas pernas, só poderia ser o ornitorrinco. Se sentindo em casa, em água doce de rios e correntes, esse macho está à caça. Ele pode ficar debaixo d'água por até 10 minutos, dobrando a pele sobre seus olhos e orelhas e tampando suas narinas para se alimentar de larvas. Praticamente como um tubarão, o ornitorrinco usa eletroreceptores em seu bico para se direcionar ao fraco impulso elétrico de presas em potencial. E, ao mesmo tempo, para facilmente navegar por obstáculos de olhos fechados. O ornitorrinco é um dos 2 tipos de mamíferos que botam ovos da terra, chamados monotrematas. Ele tolera fêmeas em seu pequeno trecho do rio, mas vai se defender contra outros machos até a morte. Um ornitorrinco macho tem esporas venenosas de 1,5 cm embaixo dos calcanhares, em cada pata posterior. E nelas há toxinas suficiente para adoecer um humano por semanas. Uma sessão de nado pode durar até 10 horas, apesar dele normalmente preferir caçar à noite. Nas florestas australianas à noite, um ninja ataca o céu. É surpreendente o que este gambá minúsculo pode fazer por um deleite. Em um salto, o petauro do açúcar pode percorrer a distância de meio campo de futebol. Flexionando os pequenos músculos nas velas embutidas entre suas pernas, ele plana com uma precisão espetacular. Mas ele não é o único com um gosto doce. Eles vêm em todas as formas e tamanhos para poder saborear as doces delícias da floresta. O maior mamífero voador do mundo, o morcego da fruta, se mistura com o menor mamífero planador do mundo. O gambá planador pigmeu tem o comprimento de um pedaço de chiclete. Enquanto isso, no chão, espreita o maior marsupial predatório da Austrália. O gato-tigre. Ao invés de doce, ele tem um gosto por carne. Com o tamanho de um gato doméstico, o gato-tigre pode caçar um canguru pequeno. Ele descaradamente se convida para o jantar, o que é uma violação de etiqueta. Mas ela não o expulsa. Gatos tigre fêmea nunca se dão bem com outros, mas elas toleram machos em época de acasalamento. Como predadores superiores, eles mantêm a floresta saudável, abatendo os doentes e os fracos. Outro bicho australiano singular encontrado no chão. Como uma mistura entre o porco-espinho e um tamanduá, mas não relacionado com eles, é o equidna. Ele não está buscando por carne.
Ele está em uma missão para consumir meio quilo de cupins em 10 minutos. Com uma boca pequena e nenhum dente, é sua língua super rápida e grudenta quem faz o trabalho. Ele sonda e rasga os resistentes montes de cupins com seu forte focinho de 8 centímetros. O equidna é outro mamífero que bota ovo, assim como o ornitorrinco. E como seu primo ornitorrinco, ele também pode sentir o pulso elétrico de sua presa. Esses espinhos são pelos modificados e vêm a calhar quando há uma ameaça. Ele precisa apenas se enrolar como uma bola de basquete espinhosa ou cavar um buraco e se esconder. Alguns dizem que ele pode cavar tão rápido quanto um ser humano com uma pá. Sua língua se estica por metade do comprimento de seu corpo e pode até fazer uma curva em U para sondar pelos túneis torcidos dos cupins. Sem nenhum dente, ele simplesmente amassa sua comida contra o céu de sua boca. A grande quantidade de sujeira que ele coloca na boca provavelmente também ajude a moer tudo. O inverno está por vir. E é hora de focar menos em cupins e mais em encontrar um ninho para hibernar. Com a menor temperatura corporal do que qualquer outro mamífero, o equidna abaixa ainda mais, para 8 graus centígrados, apenas enquanto ele dorme até a primavera. A Austrália é uma terra de marsupiais saltitantes, ou macrópodes. Os cangurus têm irmãos mais novos chamados de wallabies. Há muitas espécies diferentes deles. O petroguei ou mariba tende a gostar de locais rochosos. São o seu habitat preferido. Assim como seus primos maiores, eles encontram segurança na multidão. Grandes multidões, de até 50, fazendo deles animais muito sociáveis. E com habilidades de mestres de Kung Fu, esses wallabies gostam de lutar entre si por comida e território. Tão ágeis quanto macacos. Suas pernas mais curtas e corpos em forma de pera fazem com que sejam perfeitamente adequados para a vida nas rochas. Adequados até demais. Ameaças ao seu habitat poderiam significar grandes problemas para o futuro desses wallabies das rochas. É um novo dia de volta à terra dos gigantes vermelhos. A multidão de cangurus vermelho busca por pastagens mais verdes, ao passo que elas secam no centro duro e árido da Austrália. Mas os machos têm mais do que comida em mente. Um jovem vermelho está de olho em uma bela fêmea. As fêmeas estão prontas para acasalar de novo, apenas 2 dias depois de dar à luz. Mas os machos têm que lutar para conseguir esse direito. Os cangurus machos nunca param de crescer. Então o mais velho dá a maior surra. Enquanto isso, nosso filhotinho está crescendo em seu marsúpio. Com cerca de 4 meses e meio, ela parece apertada, mas também está começando a aparentar um canguru de verdade.
O mundo lá fora está ficando mais quente e seco, e a mamãe se alimenta de arbustos e resistentes à seca. Seu leite ajusta os nutrientes para ajudar no crescimento das garras e dos pelos do filhote. A filhote está crescendo rapidamente, e a bolsa quase não consegue segurá-la. Mas ainda há meses até que ela possa sair pulando por aí para sempre. Até lá, a mãe cuida de tudo, desde dar banho até limpar as sujeiras da filha e, em seguida, comê-las. Fazendo isso, ela recicla 1/3 da água que ela precisa para fazer leite. A filhote se dá bem em seu climatizado ventre com vista. A entrada contrai e expande para regular a temperatura, e as glândulas sudoríparas controlam a umidade. Os cangurus e os emus também saem ao sol do meio-dia. E eles são feitos para isso. Os cangurus têm uma pelagem grossa e os emus têm uma camada isolante de penas que bloqueia 98% da radiação solar. Se o calor não é um problema, encontrar água é. O canto dos galás indica uma fonte de água próxima. As mães emus botam os ovos fertilizados, mas elas se certificam de que o pai cuidará do ninho. Elas saem para passear, deixando-os cuidarem dos filhotes. Ninguém vai querer se meter com um emu macho, com suas pernas fortes e garras afiadas e com quase 2 metros de altura. Mas seus pequenos filhotes são uma boa pedida para um dingo ou uma raposa. Então, ele tem que ficar atento. Emus precisam de, no mínimo, 6 litros de água por dia. Os cangurus podem viajar por mais de 10 quilômetros por um gole. Satisfeito, o pai emu prepara a família para ir embora. Seus filhotes poderiam viver sozinhos já com 3 dias de idade, mas eles preferem passar os próximos 2 anos absorvendo a sabedoria do pai. Cada dia vai ficando mais quente e mais seco. Um banho de poeira pode preveni-los contra parasitas, mas a poeira quente de sol não é muito refrescante. Essa mãe canguru tem um truque para isso. Ela lambe seus braços praticamente sem pelos e a evaporação ajuda a baixar sua temperatura. Seu filhote está ficando um pouco grande para a sua bolsa. Obviamente, está mais fresco lá dentro. E o deserto não parece muito convidativo agora.
Com 6 meses e meio de idade, ela logo vai andar sozinha. Esse macho grande pode ser seu pai, caso seja um macho dominante. Ou ele pode estar andando por aí para ter uma chance de se tornar um pai. Mas enquanto esse filhote ainda estiver usando sua bolsa para descansar e se refrescar, provavelmente por mais um mês ela não terá interesse em se acasalar. Sua bolsa mal terá tempo de esfriar, até que o embrião que ela carrega se estabeleça lá. E o ciclo recomeça. São tempos difíceis para os cangurus do deserto australiano. Mas eles têm a habilidade de entrar em modo de sobrevivência e temporariamente pausar o processo de fazer filhos. Se a seca continuar, um novo filhote tem 80% de chance de ser despejado do marsúpio antes da hora. O planejamento familiar flexível faz do canguru um verdadeiro sobrevivente nesta terra por vezes implacável, que é a Austrália selvagem.